Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live de estudo do livro Por que o Amor é Importante. A gente tem o estudo do livro toda quarta às 10 da manhã e esse estudo é especial porque ele está fazendo parte da semana de aquecimento da Jornada da Mãe Desperta. A jornada, gente, é um evento 100% online, 100% gratuito para mães de crianças de 0 a 12 anos que querem ter mais paciência com seus filhos e evitar traumas desses adultos que a gente está ajudando a formar, né? As inscrições estão abertas, vai começar do dia 20, ela é do dia 27 ao dia 31 de março a jornada, ela é incrível, as aulas já estão lá prontinhas, esperando pra gente liberar pra vocês. A gente vai formar toda uma comunidade, vai ser uma semana bem intensa, bem forte, de bastante apoio, que a gente quer que vocês saiam dessa jornada com uma transformação realmente, tá? A gente quer dar muito subsídio, muito suporte para vocês conseguirem ter mais paciência realmente com seus filhos e para vocês poderem trabalhar, né, nessa educação mais consciência. E hoje a gente vai estudar exatamente isso, gente, ciência. Mas quem quiser se inscrever, então, na Jornada da Mãe Desperta, o link tá lá na minha bio, tá? Clica lá e se inscreve que é gratuito. A jornada é gratuita, a inscrição é gratuita, é tudo gratuito, online, é maravilhoso. Quem aqui, gente, já está acompanhando esse estudo? Esse livro, ele é incrível, incrível. Nós estamos no finalzinho dele, ó. Nós começamos, já estamos no encontro 34. Lá no meu YouTube, você vai encontrar também todas as aulas lá gravadas e aqui no meu feed também, tá, gente? Aqui no meu feed também tem as aulas todas, outros encontros todos gravados ali pra vocês acompanharem desde o começo. Quando me perguntam, se eu queria começar a ler sobre isso e tal, o que eu leio? Eu sempre pergunto, você é um perfil mais cabeção, assim, que quer tintim por tintim, cientificamente comprovado as coisas? Esse livro aqui. Como o afeto molda o cérebro do seu bebê, tá? Tem muitas mães comprando pra dar pra maridos, pra pais, cabeções, que acham que tudo isso é balela. E a ciência agora já comprova que não é nada balela, gente. É muito científico, é tudo totalmente comprovado, tá bom? Vão chegando, galera, vamos estudar. Oi, Bianca! Ai, que delícia! A Bianca já fez a mentoria com a gente. A Bianca tá estudando quase, acho que todos os encontros você tava por aqui, né, Bianca, do estudo desses 34, quase todos. Não sei se lá no comecinho você já tava, mas foi muito legal ver os feedbacks, né, dela, né, trazendo como é que foi acompanhar esse livro. Esse livro é muito bom. A Su Guerra, fez um trabalho, assim, muito importante de compilar, né, pegar as informações de todas as áreas mais atualizadas e compilar nesse livro aqui pra gente de presente, gente. Então, nós estamos na aula 34, na página 230 dessa segunda edição, tá? E aí, vamos lá. Por que o amor é importante? Página 230, o capítulo, eu vou passar pra vocês aqui, é o capítulo 10. De formação ainda não, mas... Como que é seu nome? Eu até mandei um áudio pra você ontem, eu acho, né? Mas tá no nosso projeto aqui, tá bom? Eu vou te indicar, procura a Escola da Educação Positiva, aqui no Instagram tem. Eles dão curso de formação e é maravilhoso. Maravilhoso esse estudo, assisto no YouTube que eu perdi, muito legal. Regislaine, foi você que eu atendi aqui na consultoria, né? Lembrei. Eu falei, eu conheço, é a Rê. Rê, desculpa, tá? Não ter lembrado de novo logo de cara, mas agora eu lembro de você. Que bom. Então, ó, capítulo 10, gente, se tudo falhar, já estamos no finalzinho. Então ela explica o livro inteiro, tudo que tá acontecendo no cérebro da criança, né? E aí agora ela tá dizendo, se tudo falhar, o que a gente faz, né? Abraça um ursinho de pelúcia, reparando os danos. Então agora a gente tá indo pro dieta e estilo de vida. Peraí que eu vou espirrar. Eu falo pras crianças, tchim, 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 tchim. Tomar meu café. Então vão chegando, vão pegando aí um assento pro nosso estudo, pegando papel, caneta, ou vão só continuando o que vocês estão fazendo aí com o fone no ouvido pra não perder. Porque às vezes a gente sabe que é difícil parar pra ler, mas acompanhar um áudio ali no fone não é difícil não. A gente pode fazer dirigindo, pode fazer trabalhando com coisas manuais, né? Academia, exercício, correr no parque. Por isso que todos nossos
cursos, mentorias e etc. são sempre em áudio. A grande maioria deles. Poucas aulas assim por vídeo. A maioria é pra gente poder fazer sempre sem atrapalhar o dia a dia, né, das mães e dos pais. A gente sabe que é corrido. Dieta e estilo de vida. O modelo predominante de cura é usar a medicação para corrigir nossos males. Hoje a gente tem esse modelo predominante para curar os nossos problemas, né? Usar medicação. Previsivelmente, a psiquiatria tem incidido em tratamentos que possam restabelecer os sistemas cerebrais a partir do exterior com fármacos sintéticos. Apesar de seu sucesso limitado em doenças como a depressão, esses tratamentos se tornaram onipresentes. Eu fiz uma palestra um dia para médicos, foi muito legal. E no final da palestra, um psiquiatra veio conversar comigo e falou assim: eu acho essas informações, esses estudos tão importantes porque eu mesmo tenho raiva da psiquiatria hoje. Na verdade, não vou dizer nem da psiquiatria, dos psiquiatras, porque acabou que o nosso papel é prescrever remédio. E ele disse, e assistindo uma palestra dessa, entendendo, né, que essas informações estão aí, a importância de tudo isso, a importância de olhar para a infância, a importância de fazer essa cura num lugar muito mais profundo, eu olho para tudo isso e tenho raiva de mim, ele disse. Eu tenho raiva do que a gente se tornou, eu tenho raiva de pensar que o paciente só vem até mim quando ele quer um remédio, um fármaco. Ele não vem até mim para eu ajudá-la, olhar com profundidade, etc. Ele me dizendo, tá, gente, não sou eu que tô criticando, ele me dizendo. E eu só acolhi, eu falei, nossa, eu sinto muito. E ele disse, eu sinto muito mais que você. Eu falei, imagino. Porque é isso, né? Infelizmente é isso que falou, virou onipresente, né? Então em todos os lugares, sempre a abordagem dos fármacos. Não quer dizer que não sejam necessários, tá, gente? Mas a gente conseguir entender que podem existir outros caminhos. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Abordagens mais benignas para restaurar o equilíbrio químico do corpo envolvem incentivar o organismo a produzir seus próprios neuroquímicos, os endógenos. É bem conhecido que o exercício regular e leve pode estimular as endorfinas. Que a gente fala do autocuidado. Nos nossos cursos, nas nossas mentorias, nos nossos atendimentos, nas nossas consultorias, a gente sempre vai falar do autocuidado. Sempre. Nosso corpo precisa estar equilibrado, precisa estar, né? A gente sempre vai falar sobre isso. É bem conhecido que o exercício regular e leve pode estimular as endorfinas. Algumas evidências também sugerem que ele pode estimular a liberação de serotonina. Tem uma citação de 2007 de Jung. O exercício é cada vez mais visto como um antidepressivo eficaz. Tem uma outra citação de 2009. Do mesmo modo, a massagem corporal tem um bom efeito sobre a depressão, reduzindo os hormônios do estresse e aumentando a serotonina. Tem uma citação de 2001, de 2005, de 2010, de 2012. Vários estudos dando suporte para essa informação. A prática regular de meditação, de atenção plena, eu tenho falado muito aqui sobre mindfulness, inclusive eu vou trazer uma parceira aqui pra gente fazer um trabalho juntas. Viu, Cris? Vou até te encaminhar essa live aqui. A prática regular de meditação, de atenção plena, também pode reduzir os níveis de cortisol e pode acalmar as ansiedades, diminuindo a hiperativação da amígdala, que é o que a gente faz com as crianças. As crianças estão o tempo todo com a amígdala hiperativada, e aí crescem com a amígdala hiperativada, que somos nós ligados nos 220. Ai, eu sempre fui assim. Não, você não foi assim. Você não nasceu assim. Ou bom, você pode ter começado a ser assim desde a gestação, né? Mas quando você começou a produzir, a construir o seu corpo, não necessariamente era pra ser assim, né? Golding e Gross de 2010, citação de 2013, Brain de 2012, mais um de 2011, falando sobre como a meditação de atenção plena pode reduzir os níveis de cortisol e acalmar as ansiedades, diminuindo a hiperativação das amígdalas. Os meditadores experientes tendem a gerenciar melhor o seu estresse, uma citação de 2010. A comida que ingerimos pode ter um grande efeito sobre o nosso bem-estar emocional, bem como físico. E aqui eu vou mandar essa live e vou marcar mais uma amiga, Franciele Coppola. Vou marcar as duas aqui depois na descrição pra vocês procurarem elas, tá bom? Ela é nutricionista e educadora física também. Em particular, os ácidos graxos essenciais que estão concentrados no sistema nervoso central são vitais para a saúde. Encontrados em peixes oleosos, como sardinhas, eles têm um poderoso efeito anti-inflamatório e podem diminuir a produção de citocinas, tá, gente? Ocitocina é super positivo, é o hormônio do amor. De citocinas, que é uma citação de 2006. O sulforafano, encontrado no brócolis e na couve-flor, é outra substância que defende o organismo contra doenças inflamatórias.
Quando a dieta carece desses constituintes, o indivíduo é menos protegido contra a inflamação, que, como vimos, está ligada à depressão, bem como a uma série de doenças que vão da artrite à doença cardíaca. Gente, nada é só psicológico, nada. Nada é só emocional, nada. Tudo produz bioquímico em nosso organismo, tudo é bioquímico, tá? Tudo. Então nós precisamos entender que nós somos um ser integral, complexo, totalmente interconectado, assim como as relações humanas. Não existe criar filhos independentes. Nós construímos essa crença a partir de uma educação adultocêntrica, uma educação violenta que quer desconectar as pessoas. E nós estamos trazendo essa sociedade doente. Não existe, gente. Nós somos interdependentes. Como a gente cria uma interdependência saudável é o X da questão. Em que fase que a gente pode ser totalmente dependente e poder ser totalmente dependente? Em que fase em que a gente vai construindo caminhos para lidar com as nossas próprias questões, mas entendendo que tudo que nós fazemos também afeta o outro, que o outro faz também nos afeta, como que a gente lida com tudo isso, quais são os limites saudáveis disso, empatia, compaixão, tudo, né, gente? Se eu tiro uma coisa do lugar aqui, eu posso estar atrapalhando outra pessoa que vai fazer outro, tudo impacta, então nós somos seres interdependentes. Não adianta a gente achar que a gente vai construir nossa casa, não sei o que, e dane-se. Não, a gente tá afetando o meio ambiente, que tá afetando tudo. Tudo. A minha casa que foi construída em cima de nascentes aqui no bairro, a gente vê pelo mapa pluvial, etc. E a gente vê todas as coisas acontecendo todos os dias, consequência de algo que a gente acha que não, nada é independente, nós somos totalmente interdependentes, né? Então a gente precisa ir quebrando essas crenças absolutas sobre o desenvolvimento infantil e sobre o ser humano, né? Assim como a questão emocional, física e assim por diante. Os ácidos graxos essenciais também podem afetar o equilíbrio de neurotransmissores. Quando os níveis de ômega 3 são baixos e a inflamação são altos, os neurônios serotoninérgicos podem ser afetados, o que talvez explique a ligação entre os baixos níveis de ômega 3 e a irritabilidade e o comportamento antissocial. Olha que legal. E aí, eu como vegetariana, muito importante a gente ter um acompanhamento nutricional para entender como que a gente vai repor tudo isso, aonde a gente vai encontrar isso se a gente não come carne, se a gente não come peixe e assim por diante. Muito importante a gente entender que hoje a gente precisa atrás de conhecimento. Não é simplesmente dizer, não dá, não tem, eu sou assim mesmo, isso é resultado disso. Nada mais justifica a gente continuar nos descuidando, né? Nos fazendo mal ou lidando com que, sempre foi assim. Eu sou assim mesmo. Muito interessante, né? Os níveis de ômega 3 são baixos, de inflamação são altos, os neurônios serotoninérgicos podem ser afetados, o que talvez explique a ligação entre os baixos níveis de ômega 3 e a irritabilidade e o comportamento antissocial. A serotonina é muito importante para equilibrar esse nosso sistema emocional para nossas relações com os outros. O que a gente faz que libera a serotonina, gente? E toda a parte, a gente viu aqui no estudo anterior, que todo esse sistema serotoninérgico, ele se completa como se fosse, como que vai funcionar no meu organismo aos 5 anos, até os 5 anos. Então, conforme foi minha relação dentro de casa, com os meus pais, onde eu fui educada, com os meus cuidadores, o meu sistema serotoninérgico se fixou desse jeito. Se ele funciona bem, se ele não funciona bem, como que ele teve que existir ali para sobreviver. Então, às vezes, ele faz uma síntese muito ruim, às vezes ele faz... Por quê? Porque ele estava ali. Outra coisa é, a gente tem um desenvolvimento, um apego seguro, a gente pode ser criança, a gente tá ali, a gente não tem que ficar lutando para sobreviver, a gente não tem que ficar com a nossa amígdala hipervigilante, liberando cortisol, liberando adrenalina para lidar com pais bravos, exigentes, com violência, com experiências adversas na infância, com abusos, com isso, com aquilo outro. E aí o nosso sistema serotoninérgico é mal construído, por exemplo, porque tem muito cortisol, tem muita adrenalina, tem muito... Entende? Olha como é bioquímico, gente. Não é simplesmente assim, não vamos mais bater em criança porque a gente sabe que isso agora é violência e a lei não deixa. Não é só isso. É a gente entender os impactos disso. E aí quem vem e diz, isso aí é mimimi. É resultado da educação tradicional, né? Pessoas que foram educadas assim, que criaram essas cascas de não conseguir enxergar o que a ciência já comprova por A mais B,
Não, eu não quero enxergar isso. Eu quero continuar acreditando que a violência é sim um caminho, porque se eu aceitar que a violência não é um caminho, eu tenho que trabalhar em mim, que talvez meus pais não acertaram 100%, e aí se meus pais não acertaram 100%, eu também devo ter errado, eu também tô errado, e se eu tô errado, eu tenho que ser punido, porque essa é a educação tradicional, né? Quem erra é punido. E aí a gente cria problemas emocionais e psicológicos desse ser que se construiu, desse indivíduo que se construiu com essas crenças e que tem muito medo de estar errado. Porque se eu tô errado, eu vou ser punido. E se eu for ser punido, meu Deus, né? O que vai acontecer comigo? Então continua sendo aquela criança de antigamente com medo de admitir que a gente pode mudar, que a gente pode pensar diferente, que a gente erra e que tá tudo bem. E que isso não quer dizer que eu tô desonrando os meus pais. Meu Deus, eles fizeram tudo o que eles puderam e sabiam por nós. Mas isso não quer dizer que eles fizeram certo, assim como meus filhos, quando crescerem, provavelmente, eles vão olhar pra mim e vão falar, mamãe, eu tenho isso, isso e isso, que naquela época eu não podia, eu tô trabalhando isso na terapia, eu vou falar, se Deus quiser, eu vou falar, vamos juntos, eu posso ir junto com você na terapia, tem alguma coisa que eu posso fazer, alguma coisa que eu posso admitir, realmente, nossa, eu fiz realmente isso, olha, lá atrás eu achava, agora tem outras informações, nossa, que bom que você tem mais informação agora, o que a gente pode fazer juntos, o que eu posso te ajudar? Porque o nosso papel enquanto pais continua sendo o mesmo, né? Mas muito mais nesse lugar de, e agora, o que cabe a mim? Né? Se lá no passado eu não consegui, o que cabe a mim agora? Vamos lá. Contudo, mais uma vez, a experiência nas fases iniciais da vida pode ser crucial. Analisando o estado de saúde da mãe durante o período perinatal, olha isso que eu falei. Desde a gestação, o nosso cérebro está sendo formado e impactado pelas experiências externas. Gente, as experiências impactam totalmente o jeito que esse cérebro vai ser construído, tá? As experiências nas fases iniciais da vida pode ser crucial. Analisando o estado da saúde da mãe durante o período perinatal, descobriu-se que os ácidos graxos passam através da placenta e do leite materno e podem afetar vários sistemas no cérebro de seus descendentes durante os períodos críticos do desenvolvimento. Em particular, a deficiência de ômega 3 nas fases iniciais da vida pode afetar o funcionamento da serotonina e da dopamina no córtex frontal. A falta de ômega 3 também afeta os níveis de fator neurotrófico derivado do cérebro, que é necessário para estabelecer conexões sinápticas no córtex frontal, hipotálamo e hipocampo. Citação, várias citações aqui, de tudo que todas as frases que eu falei tinham citações, tá? 2011, 2007, 2006, 2000, essas 3 datas. Os pesquisadores ainda não estão confiantes em dizer se esses efeitos do desenvolvimento neurológico, que têm origem na infância, podem ser corrigidos tomando suplementos de ômega 3 mais tarde na vida. Em ratos, uma dieta melhorada certamente é capaz de restaurar a função normal durante a primeira infância. Mas, uma vez que o filhote é desmamado, essa oportunidade é perdida. Olha que interessante. Grande parte de pessoas que já ouvi aqui, pessoas já me escreveram, dizendo assim, Alce, sinto muito. Eu não consigo meus filhos que paguem terapia no futuro. Eu vou até fazer, já me falaram isso, eu já tô até fazendo uma poupança para pagar terapia pros meus filhos, mas eu não consigo fazer diferente. Eu sou estressada, eu explodo, eu brigo, isso aí é muito difícil pra mim. Olha o que tá dizendo aqui. Muitas vezes, gente, os estudos ainda não estão certos em dizer se é possível restaurar. Simplesmente restaurar. Ufa, agora o caminho já tá corrigido, tá? O que a gente já tem estudos que mostram é que muitas vezes, enquanto a gente tá tomando o suplemento, ou a gente tá fazendo aquilo, ou a gente tá o tempo todo se autocuidando, a gente consegue manter um equilíbrio. Mas se a gente parar, volta para aquilo que foi registrado lá no passado, que o nosso sistema funciona. Mesmo que seja falho, mesmo que ele registrou, né, foi construído falho. Há evidências menos fortes em relação a seres humanos. E o que ele fala aqui na pesquisa é que nos ratos, enquanto eles conseguem suplementar o ômega 3, enquanto ele tá mamando, por exemplo, e tem um efeito maravilhoso ali na questão das relações, né, da construção do sistema serotoninérgico, mas se depois que ele desmama, você tenta suplementar, esse efeito não é mais o mesmo. Passou a fase daquele momento que a gente conseguia impactar a construção desse sistema serotoninérgico. Há evidências menos fortes em relação a seres humanos. Olha que interessante. No entanto, as pesquisas estão agora ganhando ímpeto. Elas sugerem que o ômega 3 na dieta atual ainda possa fazer a diferença. Evidências anteriores de que fornecer ácidos graxos ômega 3 a ratos melhora seus comportamentos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade agora precisam ser confirmados em seres humanos.
O ômega 3 também pode fazer a diferença para crianças com diagnóstico de TDAH. Pode também ajudar as crianças que têm problemas mais gerais de autocontrole. Por exemplo, um estudo controlado que administrou suplementos de ômega 3 para jovens infratores descobriu que aqueles que receberam suplementos cometeram 37% menos de infrações disciplinares do que aqueles que receberam comprimidos placebo. Na atualidade, novos estudos da Universidade de Oxford começaram a voltar os holofotes a crianças, com desenvolvimento típico de escolas regulares. O pesquisador Paul Montgomery descobriu que o nível de ácidos graxos ômega 3 no sangue predizia significativamente o comportamento e a capacidade de aprender de uma criança. Gente, não vamos sair dando suplemento de ômega 3 para as crianças, pelo amor de Deus. É só pra gente ir entendendo. Tudo precisa ser analisado, avaliado por gente experiente, nutricionista infantil, por favor. Esses meios naturais de reequilibrar os neurotransmissores, reduzir o estresse e prevenir condições inflamatórias têm recebido pouco apoio da classe médica até o momento. A sua dependência de tratamentos farmacêuticos talvez tenha dificultado o reconhecimento do impacto da nutrição na saúde e no bem-estar. Felizmente, há sinais de que pelo menos a meditação de atenção plena e o exercício estão se tornando tratamentos mais aceitáveis, mesmo que tais prescrições ainda sejam um desafio para o modelo médico dominante. Olha que interessante. Pelo menos, né, já está sendo mais aceitável pela classe médica tradicional, né? Questões como a meditação, o exercício físico, né, os exercícios de mindfulness estão sendo cada vez mais prescritos até pela medicina tradicional, né? Que está acostumada a usar só fármacos. No entanto, eles têm mais a ver com o estilo de vida e são difíceis de estabelecer com pessoas que não são boas em cuidar de si mesmas. Que no caso, né, tem tudo a ver com o sistema serotoninérgico prejudicado, provavelmente já não são boas em cuidar de si mesmas. No entanto, todos esses métodos têm a mesma limitação. A sua aplicação tem que ser contínua. Tanto com comprimidos quanto com suplementos vitamínicos, o benefício muitas vezes perdura apenas enquanto estiverem sendo tomados. Ou seja, gente, olha o impacto da nossa relação com os nossos filhos, de tudo, desde a alimentação, desde pequenininho. A gente constrói aquele organismo, aqueles sistemas funcionando, que depois de adulto, se eles quiserem corrigir, se nós quisermos corrigir, provavelmente a gente vai precisar ficar constantemente cuidando, porque se a gente parar, ele volta para aquilo que foi construído lá na infância, desde lá da infância. Todas essas abordagens podem melhorar tanto o estado de espírito de uma pessoa quanto a sua capacidade de se regular emocionalmente. Caso se tornem um modo de vida, podem ter um impacto drástico, mas não vão necessariamente alterar os padrões de regulação emocional em relação a outras pessoas. Olha que interessante. Todas essas abordagens podem melhorar tanto o estado de espírito de uma pessoa quanto a sua capacidade de se regular emocionalmente. Caso se tornem um modo de vida, podem ter um impacto drástico, mas não vão necessariamente alterar os padrões de regulação emocional em relação a outras pessoas. O adulto autossuficiente, que foi uma criança insegura, não vai começar a se voltar aos outros em busca de ajuda como resultado de uma mudança na dieta. Então, como é que vamos chegar a esse estado ideal de autoaceitação, associado à capacidade de levar a sério os sentimentos dos outros, de se sentir à vontade, mas também controlar nossos sentimentos em resposta aos outros? Como que a gente vai fazer isso? Se não for pela alimentação, se não for pelos exercícios, se não for pela medicação e etc. Vamos ver? Próximo tópico desse capítulo, a chance de crescer novamente. A tradição psicoterapêutica independente oferece um tipo diferente de cura. Por meio do estabelecimento de uma relação pessoal apenas para fins terapêuticos, o indivíduo pode explorar a maneira como regula a si mesmo em relação a outras pessoas e pode tentar modificar velhos hábitos emocionais e introduzir novos. No entanto, os hábitos emocionais levam tempo para serem formados e tempo para serem mudados. Primeiro, eles precisam ser despertados. Você só pode alterar o processamento emocional ao fazê-lo de modo diferente. Quando um sentimento particular é despertado, neurotransmissores são liberados do subcórtex e as redes neurais antigas automaticamente são ativadas para gerenciar esse estado de excitação da maneira antiga. Mas, com a ajuda de um terapeuta, novas formas de regulação podem ser praticadas.
Se o seu terapeuta aceita seus sentimentos, eles não precisam ser negados pela rede neural, que normalmente faz isso ao ser colocado em prática pela rede neural, que normalmente responde dessa maneira. A aceitação do terapeuta possibilita um estado mental para refletir sobre os sentimentos e considerar como responder de modo diferente. Agora vamos pensar, gente, nós estamos falando do adulto. Então o que ele está dizendo aqui? Num processo terapêutico, por exemplo, quando você consegue trabalhar como que seu corpo reage às emoções, para você tentar construir novos caminhos. Se a gente pensar nisso na infância, a criança tem as emoções, vem lá, a raiva. Se nós pais dizemos para ela, não pode sentir assim, meu Deus, não pode fazer isso, não pode, não pode. É isso que foi feito com a gente. A gente vai construindo caminhos neuronais, sinapses, caminhos, mapa de mundo, onde o meu primeiro lugar é sempre bloquear aquela emoção. Negar aquela emoção, negar aquele sentimento, negar. E aí, quando isso vem enquanto adulto, é isso que a gente tenta fazer, negar. O que ele está dizendo aqui é que mesmo enquanto adulto, se o nosso terapeuta, se aquela pessoa que está ali para ajudar a gente a construir novos caminhos de autorregulação, de lidar com as emoções, de construir, reconstruir nossos sistemas de produções bioquímicas internos, né? A primeira coisa que esse terapeuta precisa fazer é aceitar essas emoções. Então, nós estamos diante de um interlocutor, de um espectador que aceita as nossas emoções, os nossos sentimentos, que acolhe. E nos convida a acolher também. Nos convida a olhar para isso. Então é como se fosse assim, o caminho que meu cérebro conhece automático é bloqueia. E aí ele fala, não bloqueia. Vamos abraçar essa emoção. Vamos olhar para ela, vamos dar nome. Vamos entender. Olha isso, gente. Com a ajuda de um terapeuta, novas formas de regulação podem ser praticadas. Se o seu terapeuta aceita seus sentimentos, eles não precisam ser negados pela rede neuronal, que normalmente faz isso. Agora, leva isso para a criança que está dentro da sua casa. Não precisa esperar ela ficar adulta para fazer isso. A gente pode começar a ajudá-la a fazer isso do jeito mais saudável possível desde pequenininha. Olha que desafiante, gente. Eu falo para vocês porque é desafiante para mim. Eu estudo isso já faz anos e é muito desafiante para mim. Olha só. A aceitação do terapeuta possibilita um estado mental para refletir sobre os sentimentos e considerar como responder de modo diferente. Enquanto os sentimentos estão vivos e ativos, assim também estão os hormônios do estresse, que ajudarão na produção de novas sinapses corticais, cérebro superior, em resposta aos sinais subcorticais, que é o automático. Junto com o terapeuta, novas redes podem ser desenvolvidas. Pensa a criança que está começando a fazer as primeiras redes. Acolhe esse sentimento, olha para ele, entende o que ele quer te dizer, dê nome para ele, entenda a mensagem. E a gente cria novos caminhos de ação, de como lidar com ele. Um pouco desse trabalho pode envolver lidar com o negócio inacabado do início da vida. Os sentimentos de medo de ser abandonado ou rejeitado, que existem com força total quando você era uma criança dependente e precisava ser independente. Os sentimentos que eram insuportáveis e incontroláveis, sem pais reguladores. Não tínhamos pais que nos ajudavam a regular, a gente simplesmente tinha que lidar com aquilo, engolir aquilo, alguma coisa. Os sentimentos de raiva que seus pais não ajudaram a controlar, utilizando sentimentos particulares. Muitos sentimentos que foram retidos porque não era seguro senti-los enquanto você era criança, você levava bronca, você era punido, você era errado, você era feio de sentir tudo aquilo. Tão dependente, você era criança, tão dependente de pais para regulá-lo e mantê-lo vivo. Esses sentimentos muitas vezes não desaparecem, gente. De algum modo eles estão adormecidos lá dentro, não processados, suscetíveis de serem externados em momentos de estresse, quando o adulto acorda e libera enorme raiva ou o medo que parece incompreensível para os outros, uma vez que é tão desproporcional ao que está acontecendo ali naquele evento atual. Gente, mas só aconteceu isso e ele explodiu daquele jeito. Meu Deus, ele é muito estressado. Qualquer coisinha ele explode de um jeito absurdo. Meu Deus, ele é muito inseguro. Olha aquilo. Pelo amor de Deus, olha o jeito que ele reagiu. Ele só ficou com um pouco de medo de alguma coisa. Ele já reagiu daquele jeito. Ele teve uma crise, ele teve... Há um equívoco comum de que a psicoterapia esteja relacionada com o ódio à sua mãe. Por exemplo, o suspense de John Katzberg, The Analyst, começa com essa descrição do negócio do analista. Vamos ver, gente. Eu adoro isso, porque todo mundo fala isso. A culpa é sempre da mãe. Não é isso, vamos lá. No ano em que ele esperava morrer,
Passou a maior parte de seu 53º aniversário como fazia a maior parte dos outros dias, ouvindo as pessoas se queixarem de suas mães. Mães sem noção, mães cruéis, mães sexualmente provocativas. Mães mortas que permaneciam vivas nas mentes de seus filhos. Mães vivas a quem seus filhos queriam matar. Tá falando dessa descrição do negócio do analista nesse suspense, The Analyst. No entanto, agora ela vai dizer, tá, gente, a opinião dela. Na minha experiência, é muito mais comum a dificuldade em reclamar das mães. A maior parte dos meus clientes protege muito as suas mães. Eles a idealizam porque anseiam por seu amor e a aprovação e nunca se sentiram seguros com elas. Eles relutam em criticar. O progresso da terapia muitas vezes depende da capacidade de enfrentar as fraquezas humanas e falhas de seus pais e abandonar a esperança de que um dia eles vão receber o carinho que não receberam no início da vida. Eles crescem quando percebem com grande compaixão, olha que importante isso, gente. Eles crescem quando percebem com grande compaixão que seus pais são seres humanos falíveis e que o amor materno ou paterno perfeito é inalcançável. Aceitar que os pais são apenas seres humanos imperfeitos e em luta leva ao aumento da sua autoaceitação. Sem a aceitação e a regulação de seus sentimentos na primeira infância, os pacientes geralmente têm recorrido a uma tentativa de defesa para gerenciar a si mesmos. Eles tentam viver de acordo com algum self ideal que acreditam que seria amado pelo pai ideal. Muitas vezes, um que não tem necessidades e, naturalmente, continuam falhando uma vez e outra vez, ou negam que tem quaisquer sentimentos incômodos ou que as relações importam tanto assim. A falta de experiência em ter sentimentos reconhecidos e autorizados por outra pessoa, particularmente de ter sentimentos fortes tolerados por outra pessoa, é suprida pelo terapeuta. E o mais importante de tudo, quando o terapeuta e o paciente não conseguem se entender ou discordam sobre alguma coisa importante e há uma ruptura na relação, o terapeuta demonstra que os relacionamentos podem ser reparados. Esse ciclo de ruptura e reparação é o segredo para relacionamentos seguros. Gente, olha que lindo isso! Olha que demais isso! Eu vou contar aqui um caso. Eu não vou dizer quem é, não vou contar como é que é, conta santo, mas como é que é? Conta um milagre, mas não conta santo. Eu tô com uma criança, 3 crianças, que elas andam de carona. Tô olhando esse caso. E elas não querem mais ir de carona. Os pais uniram, né, forças para poder dar de carona para a escola todos os dias, porque é longe e as 3 famílias moram perto. E eles dão carona, e aí hoje recebi um áudio, né, trazendo o que a gente faz e tal, pedindo ajuda. E aí o que acontece? Essas crianças estão se pegando no carro, não querem mais ir juntas. Elas eram amigas e tal, se davam bem, mas o fato de ir todos os dias, assim que acordam, uns de mau humor, outros não sei o que, estão se pegando. Não quero mais ir com elas, não quero mais ir com ele, não quero mais ir com elas, não quero... Ah, ela é muito chata, ele é muito isso, ele é muito aquilo, estão reclamando pros pais e no carro estão se tretando. E aí os pais conversando, e a gente chegou, né, eu mandei um áudio pra eles assim, eu falei, gente, olha a riqueza disso. Olha a oportunidade que eles estão tendo de perceber. Que sim, a opinião deles é importante, eles precisam ser considerados, mas a gente não pode simplesmente achar que a gente não está se dando bem com uma pessoa, vira as costas e acabou. Não é assim que a gente precisa olhar para as relações humanas. Existem sim rupturas ali, nossa, eu achava tão legal e agora eu tô achando chato. Por quê? Porque eu tô olhando uma parte dele que eu não conhecia, que é quando ele acorda de mau humor. Eu tô olhando uma parte dela que eu não conhecia, que é quando ela chega eufórica de uma situação e quer contar e acaba contando de um jeito provocativo, como se ela fosse melhor que os outros. Eu tô conhecendo um lado, ok, isso causa rupturas. Aquele amor que a gente tinha de achar que era tudo perfeito, amizade, não é, tem coisas ali que eu não gosto, o que eu vou fazer com isso? E aí, comentar, pessoal, crianças, olha o que a gente tá vendo aqui. Existem coisas nele que você não gosta, existem coisas nela que você não gosta. Como que a gente vai lidar com isso? Quanto tempo são o trajeto? Como que a gente pode acolher esse momento? E se a gente fizer acordos para poder lidar com isso de uma situação melhor? O que você não gosta? Você pode dizer? Como que você gostaria de ser tratado? Você pode dizer? Você pode dizer o que te incomoda? Você pode dizer por que você faz isso? Vamos conversar? E aí começou alguns diálogos, assim, incômodos, eles não estão confortáveis de conversar, a gente não tá forçando, né, cada um tá falando lá no seu momento, que incomoda, nós estamos tentando acolher, olhando ali de fora.
Mas é isso, gente. A gente precisa entender que as relações não precisam ser só superficiais, elas não precisam ser sempre assim, todo mundo finge que tá tudo bem, ou a gente briga mesmo, a gente fala mesmo. Não, calma. As relações, elas podem ser de acolher sentimentos, elas podem ser de ruptura e de retorno. As rupturas acontecem, como que a gente retoma isso, como que a gente... eu sempre gosto de dizer, mas na prática é muito difícil, eu sei disso, eu vivo isso. Eu sempre gosto de dizer que as crises são oportunidades maravilhosas de construir coisas mais fortes. Eu vim do marketing, né? Eu sou publicitária, gente. E eu fiz marketing empresarial, eu fiz sustentabilidade corporativa, então sempre lidei com essa questão de público, de cliente, né? De tal. E a gente aprendia sempre assim, sempre que você cometer um erro com o cliente, é a melhor oportunidade que você tem de fidelizar ele pro resto da vida. E é isso. Porque se você comete um erro, como que você vai corrigir esse erro? O jeito que você corrige esse erro, esse cliente nunca mais te abandona. Uma empresa de avião, eu lembro, teve um caso que eu li, até a empresa de avião, mas também tem a empresa da hoteleira, que eu achei o máximo, assim. Eles davam um valor que qualquer funcionário do hotel, podia gastar até X lá, que era um valor alto, pra corrigir problemas e resolver questões dos clientes, sem precisar falar com ninguém. Sem precisar falar com nenhum chefe. Você resolve esse problema, você tem essa permissão para gastar isso. E aí, um cara, um executivo, um alto executivo, ficava todo mês lá naquele hotel, etc e tal, e ele esqueceu o laptop dele na gaveta. E ele ligou pro hotel, pro quarto dele, inclusive, e aí quem atendeu foi a camareira. E ela atendeu e ele falou, seguinte, já viajei, já tô aqui na cidade, né, sei lá, que cidade que era, é fora do Brasil, horas de viagem, eu esqueci meu laptop aí na gaveta. Só que eu preciso dele para amanhã de manhã numa reunião. Eu não tenho como fazer essa reunião sem esse laptop. É a reunião mais importante da minha vida. Blá, blá, blá. A camareira olhou para ele e falou, onde você tá? Me passa o endereço, me passa o quarto e nós vamos dar um jeito. Ela pegou esse laptop, saiu com ele embaixo do braço, foi pro aeroporto, gastou lá o cartão que todos eles têm para comprar. Pegou um avião, foi até o lugar, entregou o laptop na mão do cara, voltou. Pensa se esse cara ficou em outro hotel mais alguma vez na vida, outra rede de hotel mais alguma vez na vida. Nunca mais ele ficou... E o erro nem era dele, nem era dela, era dele, ele que esqueceu. Né? Então, as crises, os problemas, quando a gente tem... É a chance que a gente tem de fortalecer, de colocar as claras, de trazer as emoções, de trazer seus pedidos, de mostrar suas necessidades, do outro ouvir. Vai ser fácil? Não, vai ser dificílimo. Mas quanto mais a gente criar os nossos filhos assim, mais fácil vai ser pra eles. Ontem o Joaquim queria falar comigo e eu tava muito... Filho, coloca o tênis. Mamãe, mas eu quero dizer, filho, por favor, coloca o tênis, nós temos que sair. Falei, filho, primeiro coloca o tênis. E aí saí, não sei o que, não sei o que. Daí quando eu voltei, ele tava de bico, daí eu falei, filho, desculpa que eu gritei com você. Eu precisava que você colocasse o tênis. Daí ele falou assim, eu tava te contando uma coisa importante, você nem me ouviu. E aí eu respirei, olhei pra ele e falei, você tem razão, filho. Ele falou, eu podia ter colocado o tênis te contando o que eu tava te contando. Eu falei, você tem razão. Ele falou, você nem me deu atenção, era importante o que eu queria te contar. E eu fiquei ouvindo. E depois falei, filho, você tem toda a razão. A mamãe estava muito nervosa. E a mamãe, por estar nervosa, não percebeu que você precisava conversar com a mamãe. A mamãe estava focada só no que precisava ser feito. Eu não me conectei com você e eu sinto muito. Sinto muito por a mamãe não ter sido respeitosa com você. Aí ele, tá bom. Eu falei, vamos pensar em alguma coisa pra você me dizer, assim, de uma forma, né, que é pra eu poder ficar cada vez mais atenta, porque eu tô buscando, né, ser mais respeitosa cada vez mais, mas ainda é desafiante pra mim em muitos momentos. Então, não sei, um sinal, um grito, um som, alguma coisa que me tire desse automático do nervosismo. Ele deu risada e falou, vamos pensar. Isso que acabou que a gente continuou fazendo outras coisas e a gente não pensou. Mas é isso, o fato dele poder, né, depois, putz, aconteceu, ele ficou nervoso comigo, eu fiquei nervosa com ele, a gente pode fingir que, seguir no dia a dia, tipo, oi filho, você ficou bravo com a mamãe, né, desculpa, tá, a mamãe tava nervosa, pronto. Será? Será que aconteceu uma ruptura e uma reparação? Ou será que simplesmente a gente passou por cima e fingiu que tava tudo bem? Que tá tudo bem agora, mas ele ficou lá com aquela mágoa de querer ter me dito que, mamãe, eu podia ter colocado o tênis e falando com você, você nem me deu, sabe? Que oportunidades a gente dá de realmente as rupturas acontecerem e a gente entender que é normal, que a gente pode reparar, criar novos caminhos, novas soluções, né? Muito legal, ó. Então ele fala assim, ó. A falta de experiência em ter sentimentos reconhecidos e autorizados por outra pessoa, particularmente de ter sentimentos fortes tolerados por outras pessoas. O que a gente fala pros nossos filhos? Tudo bem ficar com raiva, mas desse jeito não. Aí eu não tolero. O que a gente não tolera? O sentimento ou o comportamento? A gente precisa tolerar o sentimento. A gente pode dizer pra ele, olha, eu te seguro aqui enquanto você estiver nervoso desse jeito, mas pode sentir.
que essa raiva realmente tá forte. Sente que eu tô aqui. É diferente, né? Desafiante demais, gente. A gente não tem esse repertório. Mas vamos lá, vamos estudando e vamos construindo esse repertório. Particularmente ter sentimentos fortes, tolerados por outra pessoa, ela pode ser suprida pelo terapeuta. E o mais importante de tudo, quando o terapeuta e o paciente não conseguem se entender ou discordam sobre alguma coisa importante, há uma ruptura na relação. E o terapeuta demonstra que os relacionamentos podem ser reparados mesmo quando tiverem rupturas. Isso é importantíssimo. Esse ciclo, somos nós mostrando isso para os nossos filhos, gente. Nós precisamos mostrar que as nossas relações com eles, as rupturas, podem ser reparadas. Esse ciclo de ruptura e reparação é o segredo para relacionamentos seguros. Saber que não importam quais falhas na comunicação possam ocorrer, que elas podem ser reparadas, é a base de confiança em um relacionamento e o conhecimento de que a regulação será restaurada. Lentamente, por meio desses tipos de experiência com o psicoterapeuta, um novo músculo se desenvolve, a capacidade de ser ouvido e ouvir, para ouvir e ser ouvido. Os estados emocionais podem ser compartilhados tanto verbalmente quanto não verbalmente. Essas são experiências que, como vimos no capítulo 2, são aprendidas na primeira infância, na fase mais precoce da vida. A segurança e a aceitação são transmitidas pelo toque, por exemplo. Mas, à medida que amadurecemos, cada vez mais usamos as palavras para sustentar um ao outro. Bebês deprimidos, abusados ou negligenciados perdem essas experiências de sustentação física e verbal. Seus sentimentos e estados não são bem reconhecidos, aceitos nem regulados. A gente quer calar o bebê a qualquer custo também, não só os muitas vezes a negligência vem disso, né? A gente nem sabe o que ele tá precisando, ele tá chorando, vamos fazer ele ficar quieto. Falei sobre isso ontem na consultoria, quando a gente tá falando de telas, né? A gente usa hoje em dia muito as telas para isso, muito. Eles não aprendem que todos os estados podem ser sustentados e que falhas na aceitação ou regulação podem ser reparadas. Em vez disso, eles precisam encontrar alguma maneira de se manterem juntos, e isso é feito defensivamente. Em seguida, eles tentam passar a vida usando essas estratégias defensivas, cortando permanentemente o fluxo de regulação mútua com os outros. Eles sabem que há algo errado, que falta algo. Eles são infelizes. Eles se voltam às drogas, ou à comida, ou outros vícios para aliviar a sua dor interior. A psicoterapia oferece a oportunidade de reformular as estratégias emocionais, mas esse trabalho leva bastante tempo e muito dinheiro. Não é suficiente organizar novas redes no cérebro oferecendo novas experiências emocionais. Para que essas redes se estabeleçam, uma nova forma de regulação deve acontecer, uma e outra vez, até que sejam consolidadas. Mas, uma vez que o são, o indivíduo tem um sistema de regulação portátil que pode ser utilizado com outras pessoas para manter o bem-estar mental. Algum grau de cura real pode ser alcançado. Algum grau de cura real pode ser alcançado. Gente, acabou o capítulo 10. Nós vamos para o último capítulo. Que emoção. Tem um outro livro que chama O Corpo Guarda as Marcas, que fala de novas linhas terapêuticas de cura também. Inclusive, ele fala de uma terapia chamada experiência somática. Tem muitas outras terapias novas surgindo. Terapias alternativas, né? Que mexem tanto com o físico quanto o emocional. Terapia crânio-sacral, acho que é o nome, também tem. Tem muitas, gente, muitas. Tem as várias linhas terapêuticas que vocês vão encontrando, gente. Tem uma que é a metamedicina. Tem muita coisa maravilhosa hoje em dia, muita coisa. A gente precisa entender que é profundo e que vem dessa construção das nossas redes neuronais lá da nossa primeira infância. Então, é muito importante nós revermos o modo como que a gente educa os nossos filhos, como que a gente se relaciona com os nossos filhos. Sair da superficialidade do comportamento esperado para ser uma criança agradável aos adultos, por favor. E vamos entender que a sociedade é hoje reflexo dessa primeira infância, reflexo dessa gestação, dessa primeira infância, reflexo de nós que estamos aqui hoje, podemos buscar a nossa cura aos poucos para oferecer uma infância mais saudável,
uma infância mais respeitosa, mais merecida pelas crianças. Mais necessária, na verdade, né? Imagina uma sociedade, gente. Eu fico maravilhada pensando nisso. Imagina uma sociedade. Nós vamos ver isso um dia ainda. Vamos ver. Nossos netos, nossos bisnetos. Porque a gente já entende que já tá melhor, né? E vamos lá, melhorando cada vez mais. Quem fala assim, meu Deus, tá muito pior que antes. Não é verdade. Sempre parece que tá muito pior que antes. Inclusive, meu filho fala, mamãe, era muito mais legal quando era assim, hoje em dia tá muito pior. Eu falo, filho, a dor que a gente tá passando parece sempre que é muito pior que antes. Mas não é, pode ter certeza que não é. Gente, antes a gente colocava a galera no circo romano e colocava os leões pra comer e a gente aplaudia. Pelo amor de Deus, não vamos dizer que tá melhor que antes, tá? Não tá. Quer dizer que tá pior que antes. Não tá sempre melhor. Nós estamos melhorando. Mas a gente precisa melhorar com mais consciência agora. A gente precisa estar mais devagar. Né? As informações estão vindo mais rápido, então vamos assumir, vamos fazer porque a gente vai mesmo, assim, vamos melhorar muito de geração para geração, tá bom? E essa geração aqui, é uma geração muito privilegiada. É a primeira geração que tem informações científicas mesmo chegando nas mãos de mães e pais. Não tá lá só com os profissionais da área que estudam. Não, tá sendo disseminada as redes sociais, a tecnologia, a ciência. Tá levando aí, para dentro das casas, reais. Então, nós somos, sim, privilegiados. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos transformar a educação dos nossos filhos. Vamos transformar essa sociedade, tá bom? Conto com vocês, contem comigo. Se inscrevam na Jornada da Mãe Desperta. Tá lá o link na minha bio, 100% online, 100% gratuito, de dia 27 a 31 de março, para mães de crianças de 0 a 12 anos que querem ser mais pacientes e evitar traumas com seus filhos. Clica lá no link, se inscreve, gratuito, online, do dia 27 a 31 de março. Beijo, seguimos essa semana de aquecimento, muita live, muito conteúdo. Todos os outros estudos estão lá no outro canal de vídeos, Alcione Andrade Oficial. Entrem lá e assistam todos se vocês já quiserem se aprofundando. Fiquem aqui comigo que a gente vai juntos, tá bom? Beijos, até mais.